Irmãos, toda verdade, para ser verdade, ela pode ser provada. Depois de provada, se ela continuar sendo verdade, aí sim ela está o quê? Verdadeiramente ela é uma verdade. Tem pessoas que querem defender e têm medo de levar aquilo que eles creem para que os outros possam fazer uma avaliação. Aí você não pode, nem você mesmo tem segurança de que aquilo é verdade, né? A nossa doutrina como adventista pode levar para onde for, quem quiser, porque quanto mais pesquisa, mais vê que isso é uma verdade. E isso vai fortalecendo quem crê. Só que eu também, quando fui ensinado isso que eu vou passar para vocês, apesar de ser novo na fé, mas eu perguntava, mas por que depois eu não vejo as igrejas fazendo assim? Será que é verdade? E aí eu fui vendo, através de experiência pessoal, depois confirmação bíblica e profecia, são as duas bases seguras, para que você como adventista ande por caminhos planos, né? Ou aplanados diante de você, os caminhos sejam aplanados. Aí, essas duas frentes aí foi mostrando, não, pode seguir que realmente é isso o que eu quero. E depois, isso passou por um teste. Começou a ser feito para a igreja, no centro da igreja aqui da América do Sul, que é justamente em Brasília. Então, homens da divisão sul-americana, pastores da União, a filha do Arodi, né, a Tatiana, a gente trabalha ali, tivemos contatos lá com o pastor Helder, presidente da União. Ele participou, e outros mais da associação. Então, isso foi tendo o aval, né? As pessoas foram vendo, puxa, muito bom, não tem nada que desabone. Então isso foi avançando. Só que eu também precisava da minha confirmação pessoal. Alguns já ouviram, mas uma boa parte ainda não. Qual foi o teste que eu fiz com Deus? Porque Deus me fez uma repreensão em Brasília em 2007. Disse assim, olha, há vários anos você conhece algo, você tem praticado, isso tem feito a grande diferença na sua vida, mas você tem cometido um erro, você não tem ensinado as pessoas. Eu quero que você comece a ensinar. Olha, e começar a ensinar a igreja de Deus a respeito de alguma coisa, essa é uma atividade um tanto difícil. Não sou pastor, não tenho essa autoridade concedida, né, ou concedida pelo céu, né, essa questão da teologia. Então, você como leigo, você se trava um pouco. E eu precisava agora de uma confirmação pessoal. Alguns na Bíblia também passaram por isso. Gideão, quando Deus chamou, e ele ficou meio temeroso, falou assim, o senhor não vai se importar não, mas eu quero aqui fazer um teste, né? Ou seja, perguntar se era aquilo mesmo, para ter certeza. E eu fiz isso. Deus falou assim, você tem que começar a ensinar. Só que até então a gente só ensinava em formas de retiro, como estamos aqui agora, né? E para acontecer um retiro desse, você é prova de que isso demanda o quê? Dinheiro, né? Ou seja, você tem que fazer investimento. E eu levei então a proposta para o pastor Ivan, que era o meu diretor em Brasília. E falei assim, pastor, Deus quer que a gente comece a fazer um programa com os coportores, porque Deus sempre respeita essas etapas. Jerusalém, depois Samaria e Judéia, né? Judéia e Samaria, e aí os confins da terra. Tem alguns pregadores que eles querem começar pelos confins da terra, né? Eles ficam observando e criticando. Não, se eu fosse para os confins da terra, se eu fosse um grande orador e tal. Mas não começa assim. Geralmente começa com coisas pequenas. Deus estabelece bases seguras, né? E Deus não está interessado em promover ninguém. Ele quer o quê? Que a obra dele avance. Certo? Então aí eu disse para Deus e ele falou assim, comece pelos cobertores. Levei a proposta para o pastor Ivan e ele falou, a gente não tem dinheiro. Eu já sei. Eu falei, mas Deus disse que vai patrocinar. Deus tinha me confirmado que eu poderia fazer isso. E aí patrocinar de que maneira, né? Nós conseguimos um local, vou ser bem breve, vimos um local que custaria R$3.000. Percebi que não era lá pela condição financeira e também por impressões divinas, né? E aí eu passei em um outro local, que alguém me indicou. Cheguei lá, a pessoa responsável fez por R$100 o local. Então, né? Foi uma bênção. O local já estava garantido, mas faltava alimentação. O ideal seria que esse povo ficasse 3 dias em jejum e oração, mas para não correr o risco de ninguém subir antes da hora do céu, né, pastor? A gente não queria arrebatamento secreto, mas não ia correr risco. Então vamos dar comida para o povo. Faltava alimentação.
Nisso o tempo foi passando e o local do retiro já estava determinado. E os comportores animados. Só que eu não estava tão tranquilo. E nós tivemos um curso de liderança no IABC. Eu não sei se o senhor estava em 2007, naquele que sempre faz de liderança ali. De todas as áreas da igreja, umas 200 e poucas pessoas. E o Jair, o tesoureiro da União, então pegou um celular e disse assim: olha, eu vou sortear um celular hoje que vale R$1.000. E quando ele falou isso, me despertou. E eu comecei a orar em pensamento: R$1.000, senhor? 30 comportores? Então o senhor faça sair o meu número, eu vendo o celular, e aí está pago a alimentação do povo. E eu orei, pedi e falei assim: faça meu número. E aí foi sorteado e saiu o meu número lá. Número 75. E eu levantei assim, eu fui lá na frente, né, meio tremendo, e ele falou: sortudo, parabéns e tal. Aí eu falei: sortudo não, peguei o microfone e disse assim: é que vai acontecer um retiro e já tem um local, só faltava alimentação. Quando você disse que vale R$1.000, aí eu falei: então, dá esse celular para mim, pedi para Deus, e Deus me deu o celular. E ele ficou sério e apontou para a plateia assim, apontou para o Jadson, que era o tesoureiro da associação, e disse assim: o Jadson compra o celular. E o Jadson fez sinal de positivo. O chefe da União está dizendo, né? Então é melhor ir por esse caminho, né? Aí beleza, fez sinal de positivo, apesar que é um cara muito bacana, assim, muito joia mesmo, o Jadson. E aí então, fez sinal de positivo. Só que as pessoas pegaram aquele celular e começou a colocar dúvida na cabeça do servo de Deus, né? E aí ele falou: como que ele vale? Ele falou que vale meu celular? Eu falei: R$1.000. Eu não sou muito conectado em tecnologia, mas ele vinha dentro de uma latinha assim, bonitinha assim. E aí o pessoal começou a olhar com surpresa para aquele celular. Eu falei: esse negócio não está bem certo. E cheguei em Brasília, fiz uma coisa que Deus não me autorizou a fazer. Peguei o celular, fui no shopping Taguatinga e entrei quando entra no shopping ali, para quem deixa o carro no Extra, né? A loja Fujioka. E falei para você: quanto vale esse celular aqui? Ela falou assim: olha, vale R$78. Eu falei: não, mas você não está entendendo, é esse celular. Ela foi em alguns lugares até por 50. Irmãos, quando a gente sorri, porque eu sei o desfecho da história, mas não foi muito legal no dia. E eu saí extremamente chateado, já pensando com Deus assim. Falei: o senhor me fez agora passar uma vergonha na frente de todas as pessoas. Eu disse que eu estava patrocinando um retiro, e agora, né? Como é que vai ficar isso? Quando eu cheguei onde estava estacionado meu carro, tinha um carro do lado escrito assim: ó, agindo Deus, quem impedirá? E aquilo ali Deus falou no meu coração: o que você está fazendo aqui? Apressando a bênção, né? Isso nasceu na minha cabeça. Eu estou ordenando isso para que você ensine, para que isso avance, para que chegue para a minha igreja. E não tem limite, sou eu que estou levando. E aí eu pedi perdão a Deus por estar fazendo aquilo e fui conversar com o Jadson. Quando eu abordei na associação, ele me disse uma coisa assim. Ele falou: vai lá e veja quanto vale o celular. Aí me gelou por dentro, porque eu já tinha feito isso. Aí eu olhei para ele e falei assim: Jadson, se valer menos que R$1.000? Ele falou assim: não, quero saber se vale mais, porque os 1.000 já estão garantidos. Aí eu corri o celular para o lado dele e acho que não vale não, viu, Jadson? Aí ele falou assim: Gilson, vai lá, faça a compra que você precisa para o retiro e traz a nota que a associação vai patrocinar isso aí. Associação, entre aspas, Deus estava o quê? Patrocinar. Esse foi um pequeno teste que eu passei e depois disso muitas outras experiências. O fato é que isso começou então a ser ensinado. O Alcênio, senhor de Paranaíba, que já ensinava isso lá há 15 anos. E aí foi então para o Brasil. E de lá a coisa se propagou e hoje o Alcênio vive única e exclusivamente para ensinar esses momentos aqui. Inclusive hoje eu estou fazendo aqui com vocês. O Fabiano está fazendo em Três Lagoas, o pastor Ivan está fazendo em Corumbá, o Alcênio, nem sei onde ele está por aí, mas também está ensinando, e assim vai, alguns no Paraguai, e aí vai sendo espalhado, e esses dias estava lá pela Coreia do Sul, pela Coreia, não sei qual delas, mas e depois no Japão também, certo? Um coreano que participa desse grupo, e aí Deus vai ampliando, e as coisas vão avançando, mas as coisas de Deus são simples. Orientações gerais. Nesses momentos agora, começa, esse daqui é o primeiro passo, e ele se estende até na terça de manhã. Nós teremos 2 por dia, um pela manhã e um à tarde, certo? Então você não pode faltar em nenhum momento aqui, programas que teremos, mas se tem um que você realmente não pode faltar, senão vai ser comprometido o seu aprendizado, é esse Momentos a Sós com Cristo,
Faltou só ali com Cristo lá no cartaz que você viu. É o momento a sós, não é com você e a tua esposa, né, filho, não, é você e Jesus. Então nós teremos 6 momentos desses, tá? E eu já vou dizer a duração de cada um deles. Aqui é como se fosse uma aula, pregação é depois. Aqui nós passaremos dicas e depois vocês vão praticar. Então é um programa prático, por isso que é momentos a sós com Cristo, um sistema prático de oração. Tá? Então não é teórico, não adianta você só ouvir, você tem que ouvir e praticar. Agora, porém, você precisa ter atenção para algumas coisas. Como nós estamos num grupo grande, né? É fácil se dispersar. Você querer sair daqui, dar uma olhada no seu carro, né? Ver a barraca, se está tudo bem, sabe, aquela natureza que foge de Deus. Então, um conselho: você que veio aqui para aprender o que Deus tem para te ensinar, saia daqui e pratique exatamente o que você está sendo orientado, mas na hora, no momento, saiu daqui, vai lá e só volta depois quando encerrar. Eu vou passar mais informações para vocês. Mas vamos ao texto bíblico então. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de 1 João. Vários textos eu poderia ler, mas eu sempre começo com esse daqui. 1 João capítulo 5. Enquanto você encontra, eu falo aqui. 1 João está lá perto de Apocalipse, né? Capítulo 5, versículos... Já falo para você o versículo. Fica aí em São João. Enquanto você encontra aí, não tire uma conclusão do que você vai aprender simplesmente pelo primeiro passo. É necessário que você participe de todos para que você veja a composição completa. Se você ver o primeiro passo só e já fala, não quero seguir isso, é um direito que você tem, mas você não vai ser beneficiado como Deus quer que você seja. Então é uma sequência, são vários passos e a gente vai aprendendo juntos aqui. E na prática, o mais interessante é isso, que é na prática, você vai experimentar na hora, tá? Então 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? No seu Filho. A vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Somente esses 2 versos. Então aqui fala que existe a vida eterna. E a vida eterna não fala que, olha, você guardar todos os mandamentos, então se você guardar tudo certinho, não falhar em nada, você tem a vida eterna. Apesar que nós sabemos que precisamos guardar todas as coisas que nos estão escritas. Mas a vida eterna não depende disso. Tem pessoas que estarão no céu, adquiriram a vida eterna, mas não passaram por todas essas coisas aqui. O exemplo é o ladrão da cruz, né? E outros mais que a gente não conhece e que a Bíblia aponta que eles estarão lá. Vamos perguntar, mas que marcas são essas? Nem ouviram, mas estarão. É a graça de Deus individual e trabalhando com cada ser humano. Mas aqui fala assim, ó, a vida eterna está em uma pessoa. Ou seja, a vida eterna está em Jesus. E aí fala assim, ó, então para você ter a vida eterna, que é aquilo que você precisa, você não precisa correr atrás da vida eterna. Basta você o quê? Ter essa pessoa, que é Jesus. O que nós vamos aprender aqui não é você saber orar, nada disso. O que nós vamos aprender aqui é olharmos para Jesus e estabelecermos ou recebermos recursos para estabelecermos uma via de relacionamento com essa pessoa. O que você diria a respeito de Jesus? Quem é Jesus? A luz do mundo, o que mais? Pão da vida? Pode participar. Aqui vocês podem participar nesse momento aqui, porque aí precisa, o aprendizado fica mais interessante. O caminho, o que mais? Emmanuel, Deus conosco, né? A ressurreição e a vida, o bom pastor.
e muitos outros nomes ou codinomes que nós daríamos para Jesus. Mas se eu dissesse assim para você, ó, Jesus é uma pessoa, eu estou certo ou estou errado? Estou certo. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus é uma pessoa. Agora leia esse verso então, ó. A vida eterna é esta. Desculpa, eu estou confundindo com São João 17. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Está nessa pessoa. Ou seja, Jesus é uma pessoa. Agora eu pergunto para você, aqui manda ter essa pessoa. Como nós temos alguém? Já parou para pensar isso? Como é que você tem uma pessoa? Quando eu digo assim, olha, eu tenho um amigo, eu tenho um namorado, uma namorada. Como é que você tem alguém? Conquistando. Dá para a gente resumir isso daqui. É quando você estabelece o quê? Um relacionamento. Não é verdade? Pode pensar em qualquer pessoa que você fala assim, olha, eu tenho. Você estabeleceu um relacionamento com ele, a ponto de você dizer o quê? Aí eu tenho um amigo. A não ser que você diga que é um desconhecido. Aí não existe relacionamento. Mas ter alguém, está o quê? Implícito aqui que você precisa o quê? Estabelecer um relacionamento. E o relacionamento ele se dá basicamente com duas frentes: falar e ouvir. Já pensou que os relacionamentos são estabelecidos assim? É simples assim ou não é? Você fala e você ouve. Assim se estabelece. É claro que depois disso vocês fazem muitas outras coisas juntos. Mas a base para desenvolver um relacionamento, seja com que pessoa for, a frente é essa. Quando um só fala, qual é o termo que a gente utiliza? Monólogo. Ou seja, eu vou e digo, você escuta e não fala nada. Aí é o monólogo. Mas para que haja relacionamento e diálogo, você precisa falar e você precisa o quê? Ouvir. Os 3 primeiros passos que nós vamos aprender é para a gente desenvolver a habilidade de comunicação com Deus. Aprendemos a falar. E os 3 últimos passos, então, aprenderemos como Deus fala com a gente. De que maneira ou quais os meios que Deus utiliza para se comunicar então comigo. E a gente vai aprender aqui. Esse é o primeiro. Então, o ato de falar. Concordam comigo que para ter uma pessoa é necessário ter um relacionamento? Sim. Mas também você vai pensar assim, ó, os relacionamentos existem o quê? Níveis diferenciados, né? O relacionamento que você tem com a sua esposa é totalmente diferente do relacionamento que você tem com a pessoa lá do caixa do seu banco. Mas você estabeleceu o quê? Relacionamento. Eu conto uma ilustração aqui para você entender. Um vizinho, ele sai todos os dias para o trabalho de manhã e fala: oi vizinho, como vai? Tudo bem? E o vizinho está lá na sacada, e dá a cena para ele: oi, tudo bem, graças a Deus. E ele vai para o trabalho. No final do dia ele volta: oi vizinho, como vai? Tudo bem? E eles passam 30 anos nesse ritual. Eu faço uma pergunta para você: ele conhecia verdadeiramente o seu vizinho? Mas eu posso dizer também que ele não conhecia o seu vizinho? Irmãos, muitos de nós fazemos assim com Deus: oi senhor, bom dia, tudo bem? Estou indo para o trabalho, hein? Me abençoe. Final do dia: senhor, muito obrigado. Passam 30 anos nesse ritual. Aí depois de, olha, eu sou de Deus, eu conheço mesmo. Você pode conhecer outra coisa, mas a Deus pessoalmente, não. Mas podemos dizer também que não conhece? Não. Ellen White diz assim: se nós conhecêssemos como nos é dado o privilégio de conhecer. Se é dado o privilégio, por que eu e você não aproveitamos disso? Então é justamente aqui que nós vamos trabalhar. Vamos lá então para a nossa prática. Preste atenção. 3 coisas básicas para ajudar no desenvolvimento do relacionamento. Primeira delas, o tempo. Tempo que você gasta, ou tempo investido. É verdade ou não é? Existe algum relacionamento que você desenvolveu sem investir tempo nele? Pode pensar nos seus relacionamentos aí. Você teve ou não teve que investir tempo? Então o fator tempo, ele é importante. Segunda coisa, você estar sozinha.
com essa pessoa, ou sozinho com ele. Ou seja, no tete a tete. A segunda coisa, estar sozinho. Terceira coisa é ter uma conversa legal. Já viram aí, muito acontece com os adolescentes, né? Aquele cara lá não tem um papo muito legal. Ou seja, foi lá, investiu um pouquinho de tempo e percebeu que a conversa não era legal. E aí já abandona. Agora vejam só, a gente vai para a prática. Nós vamos determinar o tempo. Todas as vezes que nós nos reunimos para os momentos a sós com Cristo, nós investiremos 20 minutos do nosso tempo. Ou seja, saindo daqui então, você vai ficar 20 minutos sozinho com Ele lá. Primeiro tempo. A segunda coisa, eu já falei, né? Sozinho, só você e Ele. A segunda coisa, vocês lá, sozinhos os dois. Não é você e sua esposa, não é você e seu filho. Aliás, aqueles que têm filho até 11 anos de idade, esse casal que está aqui na frente, eles estarão responsáveis pelas atividades desse momento com as crianças. Pode entregar na mão deles larga experiência na vida de paternidade. Esses dois aqui, o Wender e a Edilane. Entregue, seus filhos estarão seguros, né? Com os anjos do Senhor em volta. Pode confiar que eles vão levar as crianças para lá, para que você tenha tempo, só você e Jesus. Certo? Então eles vão levar. Então não é o momento você e seu filho, você e Cristo. E a terceira coisa, você vai ter então uma conversa de qualidade. Nesses 20 minutos, não é para você ler a Bíblia, tá? E depois vocês vão entendendo. Eu não estou com isso minimizando a importância desse livro sagrado, tanto que o nome já diz, é sagrado, né? Mas nesses 20 minutos, devido ao treinamento aqui, a natureza do treinamento, você não vai utilizar a sua Bíblia, tá? Não precisa chegar lá e ler, você vai seguir o que vai ser passado aqui. Então não é para ler a Bíblia. Nesses 20 minutos também, não é para você ficar cantando. Vou aproveitar, vou louvar a Deus. Não, isso daí você já fez no seu momento de devoção pessoal. E outro, se quiser terminar os momentos a sós e louvar a Deus o dia inteiro, pode, e ler a Bíblia o dia todo. Só nesses 20 minutos agora, por causa do nosso treinamento. Certo? Outra coisa, você pode levar a sua cadeira para ficar mais confortável, você pode ficar sentado. Ou você pode ficar em pé também. O importante é que você fique a sós com Jesus esses 20 minutos. Ok? Mais informações gerais. Aí depois, logicamente, terminou, você traz a cadeira para cá. Certo? Quando encerrar lá, você ouvir a música tocar, não fique preocupado se já deu tempo não. A gente vai controlar isso para você. Essa preocupação agora é nossa, tá? Ela já sai da sua cabeça agora, fique tranquilo. E os 20 minutos, então, nós comandamos aqui. Assim que terminar, não vá para sua barraca fazer outra coisa. Terminou os 20 minutos, volte rapidamente para cá que a gente vai fazer uma rápida avaliação e a gente então encerra e depois o pastor pega para a gente. Ok? Então, informações gerais. Vamos lá então, o que você vai fazer nesses 20 minutos? Os 20 minutos sozinho com Deus. E nesses 20 minutos, para que você pratique a sua conversa de qualidade, você não vai poder pedir nada e nem agradecer nada. Então nesses 20 minutos você não pede e você não agradece. Tá? Esse é o primeiro passo. Simplesmente isso. Você vai lá, 20 minutos, vai conversar com ele, e aí sem pedir e sem agradecer. O porquê disso? Você vai entender depois. Agora não se pode fazer. Certo? Lembre-se que é o primeiro passo, simplesmente. É o começo. E aí depois vem uma sequência. E a gente começa a ver a surpresa nos olhares assim, né? Não, você está falando sério mesmo? Eu vou repetir então. Não se pode pedir e nem agradecer. Certo? É o momento então para você ter essa experiência com Deus. Coisas que vão te ajudar. Aqui a gente está treinando a parte humana. Ou seja, quem precisa de treinamento somos nós. Deus não. Então tudo que eu disser aqui é para ajudar você. Não traga já com as complicações, né? Às vezes você acha que tem no mundo espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá o ideal é que você fale em voz alta. Converse com Jesus em voz alta. E alguns, quando falam isso, têm um pouco de medo e receio.
Tá? E a semana passada eu ouvi, já tinha algumas frases a respeito disso, tipo, você vai conversar com Deus e não com Satanás, porque muita gente tem medo de Satanás ouvir, né? Mas eu ouvi uma nova frase que me ajudou muito. Foi aquela que o Mark Filho falou. Não sei se vocês ouviram, mas eu prestei atenção. Falou assim, olha, fale em voz alta, porque se tem um lugar que Satanás não quer estar, é onde está o quê? A pessoa orando. Eu gostei disso. Né? Além de ter outros textos. É claro que em alguns momentos tem orações que elas precisam ser silenciosas. O próprio Espírito de Profecia fala disso. Mas também o abrir o coração a Deus é o quê? Você falar em voz alta, e aí tem textos que falam a respeito disso, inclusive ele mencionou um naquela gravação. Então você pode falar em voz alta. Você pode também ficar com os olhos abertos. É uma conversa mesmo com a pessoa de Cristo. Ele está aqui do seu lado. Então você pode conversar com ele com os olhos abertos. O importante é que você o quê? Não peça e nem agradeça. E eu não estou com isso ensinando heresia, falar com o olho aberto, viu? Porque a gente tem costume de juntar as mãos, abaixar a cabeça e fechar os olhos. O que Jesus fazia? O contrário, né? Abrir os braços, abrir os olhos e olhar para o céu, levantar a cabeça. Mas é lógico que isso é um sinal de reverência. Eu estou dizendo que nesse momento de treinamento você pode falar em voz alta e com os olhos abertos, olhando a pessoa de Cristo que está ali do seu lado. Basicamente, essas informações do primeiro passo. Alguma dúvida? O senhor falou que eu posso ler a Bíblia. Eu não posso ler a Bíblia, mas então eu vou levar ela. Ou não, eu deixo ela aqui. Tanto faz, você pode deixar aqui, você pode levar, desde que você não leia. Porque se você vai levar a sua cadeira, onde você vai deixar a sua Bíblia, né? Você pode levar com você, mas esse não é o momento para você fazer a leitura. O que você vai praticar agora é 20 minutos com ele, sem pedir e sem agradecer. E aí, as demais coisas serão acrescentadas no momento certo. Tá bom, pastor? Alguma dúvida? Não. Certo. Vamos praticar então? As crianças ficam aqui dentro. As crianças vão ficar aqui? Então tá. Vamos ficar em pé, vamos fazer oração, irmãos. Vamos orar. Amado Deus, muitas pessoas pensando, Senhor, nesse momento, pode ser que em alguma cabeça, ó Pai, estabeleça-se um pré-julgamento, que eles baixem a guarda, Senhor, e estejam abertos ao Teu ensinamento, a esse aprendizado. Amém. O Senhor alcança todos, o Senhor um dia alcançou, também tive um pouco de resistência, mas que eles façam o que todo mundo deveria fazer diante de algo novo que se lhe apresenta: experimentar. Que eles experimentem. O Senhor sabe que aqui se trava uma luta, parece meio desafiador, talvez até meio engraçado, sei lá, diferente, mas por cima disso, na esfera celestial, se estabelece uma luta muito grande entre os poderes do Senhor, que é o poder maior, e os poderes das trevas. Mas que o Senhor prevaleça na vida de cada um que aqui está. Amém. O Senhor veio alcançar os que são, ou aqueles que o Senhor tem interesse. Eu espero que sejam todos que aqui se encontram.